Hello, crocheters! Sejam todas bem-vindas, bem-vindos! Eu sou Priscila Bergauser e hoje, após um longo hiato sem publicar vídeos neste canal, finalmente apareci aqui com uma peça nova. Num outro vídeo eu conto as razões pelas quais eu dei esse sumiço, mas agora vamos às informações da peça. Mas antes, se você é novo no canal ou se você sempre passa por aqui, mas ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve. E quero aproveitar para agradecer, porque o canal já ultrapassou a marca de 100 mil inscritos. Então, muito obrigada a cada um de vocês que tornou essa meta possível. Muito obrigada. Bom, gente, essa peça foi feita com 4 novelos do Feel Cupcake. Sim, temos cor lisa. Então, vocês logo mais vão poder, aqui no link na descrição, vocês podem conferir essas novas cores que a Círculo trouxe para o Feel Cupcake. Certinho? Medidas. Gente, a medida é uma coisa muito pessoal e varia de pessoa para pessoa. Essa peça eu iniciei no ponto canelado e, como vocês podem ver, ela ficou bem comprida. Mas vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, não tem problema. Se vocês quiserem fazer menor, vocês podem fazer. Se quiser maior, podem fazer o tamanho que vocês quiserem. No ponto canelado, eu fiz no tamanho do quadril menos 5 centímetros. Por quê? Porque o detalhe dele é ficar abertinho do lado. Então, por isso que eu fiz 5 centímetros. E esse ponto canelado, o legal é que ele dá flexibilidade. Então, você não precisa fazer o tamanho exato da medida que você tá tirando aí. Seja do quadril, cintura baixa, cintura alta, se você quiser fazer um cropped, enfim. Ou até maior, não tem problema. Vocês podem trabalhar as medidas de vocês. Comprimento, altura. A altura que eu escolhi foi de 70 centímetros, então do ombro até abaixo do quadril. E aí eu subtraí por 20 centímetros, que é o tamanho da cava. Então eu subi essa peça por 50 centímetros e depois, para as divisões, dei continuidade nos 20 centímetros restantes. Essas são as medidas dessa peça, porém você pode adaptar da forma que você quiser. No final do vídeo, deu um probleminha ali, porque eu finalizei o vídeo sem experimentar a peça, depois não gostei, aí eu mudei aqui na frente. Então vai ter um updatezinho no final do vídeo, mas nada que interfira na explicação da peça em si, tá certo? Mas eu explico também no final do vídeo. Então é isso, a seguir a lista de materiais e o passo a passo. Espero que vocês gostem e boa aula a todos vocês! E para confeccionar essa peça eu utilizei 4 novelos do Feel Cupcake na cor 846, tesoura, fita métrica, marcadores de ponto e agulha 7 milímetros. Essa é a lista de materiais da aula de hoje e agora vamos ao tutorial. Bom, para começar, vou tecer aqui um cordão com 9 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Lembrando que essas 9 correntes aqui equivalem ao fio Cupcake. Se você estiver utilizando um fio menor, provavelmente você fará mais correntinhas. Então, eu tenho 9. Vou fazer mais 2 para iniciar a carreira de ponto baixo. Cada um inicia de um jeito. Tem gente que gosta apenas com uma corrente. Eu gosto com 2, então você faz do jeito que você gosta. Aqui no meu, contando o primeiro do segundo, no terceiro eu faço um ponto baixo e vou seguir fazendo ponto baixo até o final dessa carreira. Esse ponto eu já ensinei várias vezes aqui no canal, eu utilizo bastante esse ponto aqui. Quem acompanha sabe que eu utilizo em gorro, em barra de blusas. Eu adoro esse ponto e o efeito que ele dá. E a versatilidade dele também, que você pode utilizar em N peças. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos, que me deu aqui um tamanho de 8 centímetros e meio de barra. Então, essa foi a largura da barra que eu escolhi. E você aí vai escolher o tamanho da tua. Se você quiser com 5 centímetros, você vai fazer um cordão que dê 5 centímetros. Se você quiser 7, um cordão que dê 7. E assim, sucessivamente. Então, para iniciar, eu pego aqui, faço uma corrente,
viro o meu trabalho, virei no primeiríssimo ponto. Gente, a gente geralmente pula esse ponto aqui, nesse caso a gente não pula. Primeiríssimo ponto, a laçada de trás, então você tá assim, tecendo assim, você inclina pra você, faz exatamente esse movimento de inclinar pra você, e você vai ver aqui, ó, a laçada e vai puxar um ponto baixo. Vai virar, vai inclinar, vai olhar aqui que você tem uma, duas laçadas, na segunda de trás, ponto baixo. Vai virar pra você, vai olhar uma, duas laçadas na laçada de trás, ponto baixo. E assim vamos seguindo essa carreira. Essa faixa aqui, eu vou fazer em torno de 5 centímetros menor do que o tamanho do meu quadril. Porque eu vou deixar ela aberta em ambos os lados. Então, vão ser aqui feitas duas faixas, não apenas uma circular. Eu vou fazer a parte da frente e depois a parte das costas. Sobe mais uma corrente, virou, primeiríssimo ponto da base, ponto baixo. Lá sempre trabalhando na laçada de trás. E nós vamos fazer o ponto baixo. Ó, sempre na laçada de trás, um ponto baixo. E assim vamos seguindo. Esse aqui é o ponto sanfonado, ponto canelado no crochê. Cada pessoa chama aí de um jeito, tá? E aqui ele vai ficando desse jeito, nesse efeito aqui. Tá? Se tiver mais um pontinho pra fazer, porque às vezes eles ficam escondidos, faça. Se precisar do auxílio de uma agulha menor, tenha sempre a mão, ó. No meu caso aqui, peguei e ó, pronto, faça aqui um ponto baixo, tá? E aí, esse é o efeito que ele vai dar de forma canelada. Então, em todas as carreiras, você vai trabalhar desse jeito. Sobe uma corrente, vira, primeiríssimo ponto da base, ponto baixo. Ó, novamente devagar. Então, você tem a corrente que você subiu, que tá aqui, e esse é o ponto. Só você fazer assim que você vai ver que ele é o ponto. Então, uma, duas laçadas e ponto baixo. Na próxima laçada, ponto baixo. Eu vou seguir aqui por mais ou menos 45 centímetros. Equivalente aí a 5 centímetros de cada faixa. Opa, perdão. Cada faixa teria que ter minha aqui 45 centímetros. Então, porque o meu quadril é de 90, então eu vou fazer uma faixa com 40 centímetros. Então, eu vou fazer essa faixa com 40 centímetros, corto, inicio outra e corto novamente. E aí, eu vou fazer essas duas faixas e quando as duas estiverem prontas, eu volto com vocês para mostrar o próximo passo. Bom, quando você alcançar o tamanho da sua faixa aí, a minha aqui, ela deu 41 aqui, ó, medindo, ó, do início pro final aqui. Deixa eu só arrumar pra vocês verem. A minha aqui deu 41 centímetros, tá? Aí, ó, 41. Vocês vão finalizar uma com ponto baixíssimo e arrematar o fio. A outra, vocês vão manter o fio ainda a peça, vocês não vão finalizar. Então, só para dar um acabamento aqui, para os pontos não ficarem abertos e ficar parecido lá com o início, faça apenas uma carreira de ponto baixo, de ponto baixíssimo, para cada ponto baixo da base. Chegando no final, se essa for sua primeira faixa, você pode deixar um tanto e cortar o seu fio. Se for a segunda, você mantém na agulha. Essa aqui é a minha segunda faixa. Já tô com a outra pronta aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou subir aqui, ó, uma corrente. E para cada ponta à minha frente,
eu vou fazer aqui um ponto baixo. Vamos ver só se eu consigo aproximar um pouquinho aqui pra vocês. Eu vou fazer um ponto baixo. Então, como que funciona aqui? Ó, peguei um ponto, faço um ponto baixo. Isso aqui é a base que eu preciso. Esse ponto aqui é uma laçada, gente, ó. Vocês podem ver que o fio está preso nela. Esse aqui você não trabalha, você vai passar para o próximo. E vai fazer um ponto baixo. Aqui, ó, é mais um ponto. Aí, deixa eu só ver se eu consigo arrumar o foco aqui. Aqui é mais um ponto. Vocês vão trabalhar um ponto baixo. A laçada novamente. Essa laçada, vocês só vão trabalhar nos seguintes casos. Se vocês quiserem aumentar a tua peça, aí vocês trabalhem aqui na laçada. Ou, se por algum acaso, o ponto antes ou o ponto depois estiver muito apertado e você não conseguir introduzir a tua agulha, aí sim, você pode usar essa laçada. Do contrário, se você usar, você pode dar um aumento indesejado na sua peça. Então, se a sua intenção não é aumentar, não trabalha essa laçada. Então, vou dar um exemplo aqui, vamos supor. Esse ponto aqui tá muito apertado, não tô conseguindo colocar nele. Venho na laçada e faço. Pronto, só que eu pulei esse, tô com esse, então não foi aumento. E sigo novamente. Caso seja o ponto depois, então vamos lá. Coloco aqui o ponto baixo. E esse ponto aqui eu não tô conseguindo colocar, não consigo colocar a agulha nele. Então, venho nesse, pulo esse e passo para o próximo aqui. Então, somente nesses casos, tá? Eu vou continuar aqui até chegar o final dessa faixa, onde eu vou mostrar para vocês como nós vamos unir a próxima faixa. Bom, então aqui, ó, já cheguei no último ponto. O que eu vou dar a dica agora pra vocês? Quando vocês terminarem essa daqui que vocês cortarem, essa aqui foi a lateral que eu cortei, vocês deixem ela pro outro lado. Peguem aqui, ó, o início da sua, onde você começou, e aí nós vamos unir com um ponto baixo. Depois esse fiozinho aqui a gente arremata e esconde. Então, aqui, ó, vou pegar o primeiro pontinho aqui. Ele tá bem pequenininho aqui. Nós vamos introduzir a agulha nele. E nele nós já vamos puxar uma laçada bem apertada e fazer um baixíssimo. Pronto. Unimos. E aí, a mesma coisa. Vamos seguir trabalhando os pontos. Trabalhando o ponto baixo para fazermos a base aqui. E aí, eu vou terminar mais essa faixa que eu já uni agora. E depois volto aqui para mostrar para vocês o outro lado. Eu imagino que vocês tenham reparado que eu troquei de agulha, mas por quê? Essa daqui, para introduzir no ponto, ela é um pouquinho mais fininha aqui, então ela é melhor. Mas, ainda assim, ela é 7 milímetros. Eu não troquei o tamanho da agulha. E sim apenas a pontinha, que é um pouquinho diferente dessa outra aqui, ó. Tá? Essa daqui é mais arredondada nessa pontinha aqui, essa aqui, ela é um pouquinho, levemente mais fininha. Mas ainda assim é 7. É só para facilitar mesmo o encaixe aqui nesses pontos, ó. Cheguei aqui no último, a mesma coisa. Eu vou fazer um ponto aqui, mas unindo a outra faixa. Eu já vou mostrar aqui pra vocês já. Ó, estou com a outra faixa aqui, ó, a ponta dela aqui, ó, tá vendo? E aí, pego aqui,
vem aqui, ó, lá naquela primeira correntinha que eu fiz, introduzo a agulha e puxo aqui, ó. Vou só arrumar aqui pra vocês. Um ponto baixíssimo, tá vendo? Fiz um ponto baixíssimo. Então, agora aqui vai ser o início da minha carreira. Então, aqui, só recapitulando, prendi com ponto baixíssimo. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Bom, eu acho que não vai dar pra mostrar tudo, mas, ó, tá? Tá fechada, circular agora. Apenas com essas fendas aqui, uma em cada lateral. Apenas isso que eu fiz, tá? E depois, obviamente, vamos arrematar todos esses fios aqui pra facilitar a nossa vida. Mas isso é lá no final. Agora eu vou trocar a agulha novamente. E agora nós vamos trabalhar, já temos a base aqui, agora nós vamos trabalhar, deixa eu ver se eu consigo aproximar novamente. Nós vamos trabalhar nessa base de ponto baixo que fizemos. Então, aqui eu já subi 1, 2, 3, eu vou subir 4 correntinhas nessa primeira inicial aqui, mas depois vocês vão entender o porquê. Então, aqui eu vou contar 1, 2, no segundo, eu vou introduzir a minha agulha e vou puxar um ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2 e 3, 1, 2, ponto baixíssimo. Ou seja, somente aqui nesse primeiro que eu subi 4. Nos demais, serão sempre 3. Então, 1, 2 e 3. Conta 1, 2 no segundo. Você coloca aqui um baixíssimo. 1, 2 e 3. Pula 1 no segundo, baixíssimo. Tá? 1, 2 e 3. Conta 1 no segundo, baixíssimo, tá? Então, sempre assim, 3 correntinhas, prende no segundo, 3 correntinhas, prende no segundo. Sempre desse jeito, ó. 1, 2 e 3, pula 1 na segunda, ó. Pula 1 na segunda, baixíssimo. 1, 2 e 3, pula 1 na segunda, baixíssimo. E aí, eu vou seguir toda a peça até chegar aqui novamente, onde eu vou mostrar pra vocês. Então, inclusive aqui, se der baixíssimo, vocês façam também. Vou seguir aqui e retorno com vocês. Bom, então aqui, ó, já cheguei ao final. O meu aqui deu 1, 2, bem antes do início lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou prender aqui com um baixíssimo no ponto que eu tenho que prender, que ó, deixa eu aproximar aqui que vai ficar melhor. Recapitulando. Então, aqui, ó, prendi aqui, pulo 1 no segundo, faço o baixíssimo. Desse baixíssimo, eu vou pegar lá aquela primeira corrente, eu não fiz 4 aqui no início? Então, eu vou pegar a primeira pra ser aqui a minha base, pra subir agora as outras 3. Então, como vocês perceberam, já usei uma agulha auxiliar, então recomendo. Ok? Novamente, então, 1, 2, 3 e 4. Então, assim, sempre para iniciar, 4. Mas no restante da peça, só 3 correntinhas. E aí, você vai virar o seu trabalho. Então, agora eu vou ter que tirar do zoom para mostrar. Você vai fazer o seguinte, nós trabalhamos aqui nesse sentido. Então, nós contornamos esse sentido até chegar aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa peça e vou virar, ou seja, supondo aqui o avesso da minha peça. E nesse primeiro arco, eu coloco a agulha e farei outro baixíssimo, certo? Então, assim, gente, sempre que vocês forem iniciar 4 correntes, vira o seu trabalho, não trabalhe no mesmo sentido.
Você pode trabalhar também, não tem problema nenhum. Você olha aí o efeito, se o efeito te agrada, se o efeito tá bacana pra você, beleza, continua 4 correntinhas e segue no sentido só. Eu gosto de fazer, nesse caso aqui, o efeito, né, virar a peça, porque eu vou dar um efeito dos dois lados. Se necessário, vocês podem colocar um marcador aqui para mostrar que aqui é o início do teu trabalho, mas não tem erro, tá? É mais uma questão aí só para auxiliar. Então, novamente, ó, 1, 2, 3, vem no próximo arco. Ó. Vem aqui, ó, no próximo arco e ponto baixíssimo. 1, 2, 3, no próximo arco, ponto baixíssimo. 1, 2 e 3, no próximo arco, baixíssimo. Então, bem fácil, bem simples. Quando vocês começarem a ver essa peça crescer, daí vocês vão ver o efeito que dá. É um efeito super bacana. E eu gosto muito. Eu vou terminar mais essa carreira, só para mostrar o início novamente para vocês. E qualquer dúvida, vocês podem voltar a hora que vocês quiserem aqui nessa explicação, para se atentarem aí, caso vocês tenham dúvidas de como faz. Certo? Então, vou concluir essa carreira aqui e retorno com vocês. Então, novamente aqui, ó, temos o último arco e esse aqui que eu subi para fazer essa carreira. Então, novamente, 1, 2, 3 correntes, prendo no arco e procuro aqui, ó, a primeira correntinha que eu fiz, daquelas 4, faço com um baixíssimo, né? Prendo com um baixíssimo, e aí faço 1, 2, 3 e 4, tá? Sempre prendendo dessa forma. E aí, novamente, opa, novamente, você pega, vamos tirar o zoom. Você tá aqui com a sua peça que você trabalhou novamente nesse sentido. O que você vai fazer? Vire a tua peça para trabalhar sempre sentido contrário. Então, todas as carreiras que eu finalizar e iniciar, eu vou trabalhar sentido contrário na próxima carreira. Em todas, tá? Mas, para quem aí quiser fazer um teste, faz uma amostra e vê como que fica bom para vocês. Porque às vezes o que me agrada, que fica bom para mim, não é legal para outras pessoas. Então, sou super a favor de que vocês façam sempre as amostras de vocês, certo? Então, aqui só para mostrar também outra coisa para vocês. Vocês vão colocar a sua peça aqui. Então, assim, ó, é normal sua peça ficar exatamente desse jeito que ela está aqui e vocês acharem que está tendo aumento aqui em cima, tá? É normal, é a proposta dela ser exatamente assim. Essa barrinha aqui ser mais justa e aqui ficar um pouquinho, entre aspas, levemente mais solto, tá? Então, não se preocupem que, ai, deu aumento, tá aumentando. Gente, tá normal, tá? Por quê? Porque essa parte aqui é feita justamente para ser ajustada nessa faixa, e aqui nós estamos usando esse ponto para subir. Então, ela vai dar essa abertura, mas não é aumento, não significa aumento. Fiquem tranquilos. É apenas a proposta mesmo da peça, ser mais justa aqui e aqui ela subir reto aí. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou subir a minha peça. Ela vai ter cerca aí de mais ou menos 70 centímetros, então eu vou subir aqui, contando aqui, ó, desse ponto até o final aí, 50 centímetros, porque 20 é o espaço que eu vou deixar aberto para as cavas. Então, aos 20 centímetros, né, aos 50 centímetros eu volto para mostrar para vocês como essa divisão vai ser feita. Quem acompanha o canal provavelmente já sabe como eu vou fazer. Então, para vocês verem como essa divisão vai ser feita e mostrar para vocês como que eu vou fazer frente e costas aí separado e o restante da peça. Certinho? Então, agora eu vou subir 50 centímetros. Para quem não entendeu a conta, você vai aí fazer a sua conta.
do ombro até a altura que você quiser. Então, se você quiser um cropped na cintura, desse jeitinho que vocês estão vendo aqui, mas vocês querem um cropped, beleza, pode fazer. Meça aí, do ombro, do ossinho do ombro até a tua cintura. Vamos supor aí que dá em torno de 40 centímetros. E vocês vão deixar 20 para cá, vocês vão tecer apenas 20 centímetros. E aí depois você vai pausar a sua peça para poder fazer as contas e as divisões para fazer a cava, costas e frente. Certo? Então daqui a pouquinho eu já retorno com vocês. Bom, então aqui já cheguei no ponto para começar a separar já frente e costas. Então aqui para mim deu uma altura de 51 centímetros, vamos ver se pega. Ó, 51. Só ver se consigo focar aqui pra vocês. Ó, 51, gente. E aí agora nós vamos separar. Então, com a sua peça já posicionada, já arrumada aqui as laterais, o que você vai fazer é dividir. Eu tô usando aqui um marcadorzinho para poder me orientar aqui na questão dessa lateral. Bom, então aqui eu tô usando esses clipezinhos aqui, ó. Eu achei bem legal, porque ele já fica preso onde eu quero. Então eu vou marcar cada lateral. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto aqui, deixa eu dar um zoom pra vocês. Mas antes eu vou marcar só o meio aqui, ó, que eu preciso. Já marquei aqui, ó, um meio. E ele vai ficar assim, ó. E aqui, que é aonde nós iniciamos e finalizamos todas as carreiras. Vou aproximar aqui só um pouquinho pra vocês. Ó, então aqui é onde eu comecei e finalizei todas as carreiras. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou matar esse ponto, digamos assim, colocando ele aqui dentro e vou puxar um ponto baixo aqui. E a partir daqui que eu vou iniciar a sequência de 3 correntes e vou trabalhar seguindo o padrão aqui de 3 correntes e prendendo com o baixíssimo, certo? Então, quando for começar a frente, digamos assim, eu vou começar nesse outro ponto aqui. Então, aqui eu vou marcar também, que aqui é o meu limitador. Aqui, como eu falei, do outro lado, você vai posicionar a tua peça, vai ver qual é o ponto da lateral. O meu ponto é esse aqui, então eu vou prender nesse ponto. Ou seja, agora eu vou fazer as costas. E aí, como que eu vou fazer agora? Eu vou seguir daqui, onde eu comecei, até chegar nesse último arco aqui. Chegou nesse último arco, vou fazer a mesma coisa. Vou prender com baixíssimo, vou subir 4 e já vou vir trabalhar nesse daqui. E aqui é onde eu vou iniciar ou finalizar a minha carreira. Ou seja, deixando esse espaço e esse outro aqui para a cava. Então, bem simples mesmo. Esses dois que eu deixei vão ficar aqui, ó, apenas para cava. Eu vou terminar essa carreira e assim que eu terminar eu volto para mostrar para vocês. Bom, então aqui, ó, chegando, ó, em um arco, prendo, esse aqui é o penúltimo. Mais um, ó, 1, 2, 3. Venho nesse próximo aqui, ó, do marcador, prendo com baixíssimo. Vou fazer 1, 2, 3 e 4 e vou virar a peça. A peça tá grande, fica difícil para manejar. Ó, fiz as 4, agora eu vou voltar
seguindo a mesma base. 1, 2, 3, prende no próximo. 1, 2, 3, prende no próximo. E aí, vamos chegar até o final dessa carreira. E aí, gente, essa será a parte das costas. Então, essa parte aqui, vocês podem subir reto. Não precisa se preocupar com decote, nem nada. Como vocês viram na foto aí, o meu decote ficou um decote em V. Então, vai de gosto, se vocês quiserem subir as duas peças, as duas, né, partes iguais, retas, também pode subir e fazer aí uma gola canoa, fica à vontade. Aqui eu vou só finalizar até chegar na outra carreira na outra carreira não. No final dessa carreira, só para mostrar para vocês que a peça vai caindo aqui, escorregando da mão. Então, ó, cheguei aqui, ó, no meu último, quer dizer, o primeiro arco da carreira anterior. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou prender com um baixíssimo. E vou pegar na última corrente, vou fazer um baixo. E vou subir 4. E já venho direto nesse próximo aqui. E já prendo. E continuo o padrão. Só virar. Porque aqui, por que que eu terminei, né? Fiz 4 correntes. Porque a primeira corrente aqui que nós fazemos, nós vamos trabalhar com um ponto baixo nela, para que a nossa peça fique sempre reta. Então, quando vocês chegarem aqui, ó, nesse último aqui, a mesma coisa, vocês vão prender aqui, vão fazer 3, vão prender aqui dentro, e nessa primeira corrente vão fazer um baixo e vão subir 4. Então, sempre dessa forma, para que a sua peça cresça reta. Eu vou fazer a minha aqui e já retorno com vocês para mostrar aqui o resultado dessa parte das costas. E aí, já iniciarmos também a parte da frente. Bom, aqui, ó, como vocês já viram, eu já fiz toda a parte das costas. Os meus marcadores ainda permanecem aqui, porque agora eu vou trabalhar a parte da frente. A peça total ficou com 71 centímetros, eu vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Então, assim, ó, de comprimento, a peça ficou com 71 centímetros. E a cava, só pra vocês terem uma ideia aqui, ficou com 20 centímetros, então eu fiz 20 centímetros de cava. Tá? Ali, eu não sei quantas carreiras que deu, porque eu não contei ainda. Mas foram 20 centímetros aqui. Mas eu vou precisar contar as carreiras, porque agora, como eu vou fazer essa parte, eu preciso saber quantas carreiras eu vou fazer. Porque como esse ponto aqui, ele acaba dando uma enrugadinha, então, pode ser que confunda aí na questão do tamanho. Agora, eu vou colocar o fio. Vou observar o sentido. Então, aqui, ó, o sentido... Nessa carreira aqui, nessa última carreira da frente, ele está com um ponto virado pra mim. Ou seja, eu vou ter que começar desse lado aqui, pra ficar no avesso do ponto, pra que ele continue mantendo o desenho. Então, você vai observar o desenho pra trabalhar o ponto na carreira contrária, que no caso aqui, ele tá vindo pra cá, esse é o sentido do ponto. Então, eu vou precisar pegar ele, deixa eu tirar aqui novamente do zoom. Então, assim, o ponto, ele tá vindo pra cá, né? Ele veio daqui e veio caminhando, esse é o sentido dele. Basta você olhar as correntinhas, vocês vão saber o sentido do ponto. Ele tá vindo pra cá. Então, eu vou iniciar aqui e vou vir pra cá. E aí,
Depois de umas 2 a 3 carreiras, eu já vou tirar mais uma medida. Vou ver se tá legal pro decote não ficar muito aqui embaixo, deixar ele um pouquinho mais pra cima. Então, por isso que eu vou subir algumas carreiras antes de iniciar o decote exatamente. Bom, então aqui já posicionei minha peça. Esse aqui é o segundo novelo já do fio Cupcake. Já tá no finalzinho, eu enrolei ele novamente numa maquininha que eu tenho. Então, né, pra não ficar aquele novelo bagunçado, arrumei ele aqui quando terminei de cortar o fio aqui desse lado. Lembrando que aqui, ó, já deixei um tanto também, tá? De fio pra se precisar costurar alguma coisa, eu já tenho um tanto de fio aqui. Desse lado aqui não teve como deixar. Mas enfim, então, aqui eu vou pegar o meu fio e aí aquilo que eu falei pra vocês. Nós vamos iniciar do lado contrário ao sentido do ponto. No meu caso, o sentido está pra cá. Então, aqui, aonde eu tenho o pontinho de marcação aqui, ó. Não sei se dá pra ver, deixa eu tentar aproximar a câmera um pouco mais. Ó, vocês vão observar na peça de vocês que vai ter um ponto assim, ó, de junção. Esse ponto aqui a gente, né, nós vamos ignorar. Nós vamos começar a trabalhar nesse aqui. Então, seguindo a mesma linha, nós vamos colocar aqui o fio na corrente. Ó. E vamos prender. E aí, nós vamos manter aquela questão de 4 correntes no início. 1, 2, 3 e 4. Aqui, eu já vou prender nessa primeira aqui já, com baixíssimo. E aí, vocês podem observar aqui, ó, que ficou certinho, tá vendo, ó? Ele não aumentou nem nada. Então, a gente continua 4 correntes no início da carreira, para no final prender com baixíssimo, com baixo. Então, 1, 2, 3, e aí vamos seguir o padrão agora. Como eu falei, são algumas carreiras para dar altura aqui, para que o decote não fique tão decotado. Quando chegarmos aqui próximo do nosso outro marcador, retiramos ele. E aí, eu fiquei com 2, certo? Então, aqui, ó, nesse penúltimo, eu faço normal. Venho pra cá, faço 1, 2 e 3. Prendo aqui, normal. E nessa primeira corrente aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. E novamente, vamos repetir. 1, 2, 3 e 4 correntes, ó, 1, 2, 3, 4, virou, prende no primeiro aqui novamente. E segue fazendo o padrão. Então, aqui novamente, ó, faltando 2 pra acabar essa carreira. Então, novamente, ó, prendo com baixíssimo, faço 1, 2, 3, e aqui nesse último, para ele ficar retinho, por isso que nós subimos 4 nesse início de carreira, aqui dentro do arco a gente prende com baixíssimo e pega a correntinha dele aqui, ó, na corrente. E faz um ponto baixo, que esse aqui tá um pouquinho difícil pra entrar. Aí. E agora sim, ó, você faz o ponto baixo. E pronto. E aí, segue 4 correntes. Vira.
e segue o teu padrão aí. Então, aqui é isso. Eu vou fazer mais algumas carreiras aqui, que eu já fiz ao total 3 carreiras. Eu vou fazer essas carreiras e aí eu retorno com vocês aqui para mostrar como que nós vamos fazer a divisão para cada lado na questão do decote. Bom, então aqui eu subi mais umas, deixa eu contar aqui para vocês, 1, 2, 3 carreiras, tirando aqui a medida aqui, tudo certinho. Vocês aí podem fazer do jeito que vocês quiserem. Se vocês quiserem, como eu falei, fazer ela gola canoa, subir, reta, frente e costa, gente, fica pela criatividade de vocês. Na questão do decote, eu também vou deixar pela criatividade de vocês. Por quê? Tem gente que gosta de uma peça mais decotada, tem gente que não gosta de muito decotado. Então, varia aí de pessoa para pessoa. Então, da mesma forma, o decote, vocês façam como vocês gostam. Por exemplo, eu subi um pouco da altura aqui da cava. Então, da altura aqui do nível da cava, eu subi um pouquinho aqui. Deu aqui em centímetros, foram 5 centímetros que eu subi, ó, no total. Então, assim, é muito uma questão de gosto. E a mesma coisa, a cava não, perdão, o decote, vamos supor que nós vamos começar desse ponto. Ele vai vir pra cá. Esse tanto aqui da costura, quem vai definir é vocês. Se vocês quiserem aqui uma costura de 5 centímetros, ou seja, deixar um pouco mais essa parte do ombro à mostra, é só vocês irem diminuindo para dar esse tanto. Se vocês gostam menos decotado, né? Mais fechadinho nessa parte do ombro, vão fazendo dessa forma. Sabendo que vocês têm que ter o espaço aqui da costura. Então, assim, o que eu aconselho a vocês? Quando vocês começarem a trabalhar o decote, o primeiro decote principalmente, porque o segundo vocês vão apenas repetir o padrão. Já comecem fazendo e observando, já vem sempre. Tá fazendo? Vem com a fita, vai medindo. Eu geralmente trabalho aqui, ó, 11 centímetros de costura. Mas você pode deixar com 10, com 9, isso depende também do seu tamanho. Certo? Então, façam aí da forma que vocês acharem melhor. Então, agora, como eu falei pra vocês, nós precisamos encontrar o meio dessa nossa peça aqui. Então, pego bem aqui numa ponta, venho aqui na outra e vou tirar aqui a medida que eu preciso aqui. Pronto. Tirada a tua medida, bom, então aqui, na minha medida aqui, ele aumentou um pouquinho, não é aumento de tamanho, gente. Porque o que acontece? A peça aqui, ela é redonda, aqui ela tá solta. Então, obviamente, ela vai ficar um pouquinho maior do que quando tá fechadinha assim. Então, aqui veio pra 46, eu preciso aqui achar o meio, que são 23. E nesse meio, eu venho aqui e marco. Então, até aqui, nessa marcação, então aqui até essa marcação eu trabalho, até essa aqui eu vou trabalhar. E aqui novamente, do outro lado, vocês observem o sentido. Por exemplo, esse lado meu aqui, o fio já está aqui, então eu vou seguir o padrão agora, voltando até chegar aqui. E desse lado aqui, vocês precisam observar aonde vocês vão começar, aonde vocês vão colocar o fio de vocês. Se vai ser desse lado ou desse lado aqui, tá? Então, de qualquer forma aqui, já fiz a marcação. E aí, eu vou continuar trabalhando aqui, ó, até chegar aqui. Então, vamos lá, gente, pra iniciar novamente. Aqui, ó, nessa lateral, que vai ser a lateral da cava, vocês mantenham 4 correntes prendendo com ponto baixíssimo e depois com ponto baixo, igual nós fizemos para subir aqui toda a peça, todo lado das costas. Mantenha, porque senão ele vai diminuir. Então, esse lado aqui você mantém. O que vai mudar é o lado do decote.
Então, no lado do decote, aqui, ó, eu cheguei no meu último, mas pra não ficar muito distante, dar uma distância muito grande desse daqui, nesse outro aqui, ó, no do meio que eu marquei, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Só para ele não ficar muito distante. Nesse ponto baixo agora aqui, eu vou subir apenas 3 correntes. Só isso, 3. Viro. Peça grande é difícil de gravar. Venho para o próximo e sigo o padrão de 3. Ó, chegando no último aqui, então novamente, ó, 1, 2, 3. Eu prendo aqui com um ponto baixíssimo e vou lá na corrente e prendo com o baixo. Subo aqui, ó, 4. Viro. É que tá difícil trabalhar com a peça. E prendo aqui, ó, tá? E sigo o padrão normalmente. Então, na lateral da cava, você mantenha o que você tem feito. Somente no decote que nós vamos alterar. E isso serve para os dois lados. Quando você for repetir do outro lado, o outro lado do seu decote, você também vai repetir a mesma coisa aqui. Bom, gente, aqui eu vou explicar para vocês a questão da diminuição, para que vocês não tenham dúvidas. Essa diminuição, nós vamos sempre ignorar o início das 3 correntinhas na parte do decote. Então, essas 3 correntinhas aqui do início, que nós começamos em todas as carreiras, nós ignoramos ela. Então, eu estou aqui, ó, nesse arco. Então, contando, tem 1, 2 e 3 com este aqui. Esse aqui eu já subi, então eu vou prender nesse. Se eu não fosse diminuir, eu prenderia aqui, daqui eu já faria mais 3 e prenderia aqui. Como eu quero diminuir, ou seja, eu quero... não vou trabalhar mais isso daqui para fazer a minha diminuição, então aqui vai funcionar da seguinte forma. Você chegou então nos seus 3 últimos arcos, você vai observar o seguinte. Aqui no antepenúltimo você vai subir 3, normal, gente, tá? Normal, ó. 1, 2 e 3. Vai prender no penúltimo. No penúltimo, baixíssimo, normal. Você vai observar que você tem um baixíssimo que tá preso aqui, ó, à sua frente. Esse baixíssimo, você vai trabalhar fazendo um ponto baixo. Fez o ponto baixo. Esse aqui você ignora, esse aqui você não vai trabalhar. Então, você vai subir aqui 1, 2 e 3. Vai virar o teu trabalho, porque nós vamos voltar essa carreira. Voltando aqui, ó, normal. Já vem pro primeiro arco que você tem e prende com baixíssimo. 1, 2, 3, prende com baixíssimo. E assim você vai seguir. Então, a diminuição sempre vai ser feita dessa forma. Nós sempre vamos ignorar o último arco à sua frente ou aquelas 3 primeiras correntes que você subiu a sua carreira. Eu vou fazer essa carreira aqui e vou mostrar para vocês já na próxima. Aqui você mantém, tá? Aqui você mantém da mesma forma. Na cava, você sempre vai manter 1, 2, 3, prendeu, vai lá na correntinha, prende com baixo, sobe 4, vira novamente o trabalho e vamos seguir aqui, ó, o tutorial. 1, 2, 3, vamos seguir o padrão. E volta fazendo. Atenção quando chegar ali no final dessa carreira. Para vocês não acabarem trabalhando o último arco, né? Ou as 3 correntes iniciais, que essa nós vamos usar para diminuir. Ó. Tem mais uma pela frente. Então, ok, ó. Penúltimo arco e o último arco. Então, aqui eu faço mais 1, 2
e 3, prendo com baixíssimo, venho nesse baixíssimo aqui, ó, à minha frente e faço um ponto baixo com ele. Certo? Então, aqui, prendeu, sobe 3 daqui. Já vira o teu trabalho. E daqui você já segue para o primeiro arco. Essas diminuições vão ser feitas até que você alcance a largura da tua costura aí do teu ombro que você vai costurar. No meu caso aqui, serão de 11 centímetros, tá? 11 centímetros. Então, aqui, ó, como vocês podem observar, deixa eu só arrumar a peça pra vocês, gente, porque é tanto fio junto que não consigo arrumar tudo. Era pra cá. Ó, deixa eu tentar ajeitar a peça aqui. Ó, eu já fiz um lado pra mostrar pra vocês. E, ó, então, tá vendo? Observa que, ó, eu já comecei aqui no meio, o mesmo ponto, então, já tô vindo, ó, diminuindo. Então, aqui da mesma forma, eu vim diminuindo. Quando deu o tamanho aqui, ó, da costura aqui que eu precisava fazer, eu não diminuí mais. E aí, eu passei a trabalhar exatamente como eu trabalhei nessa lateral aqui e praticamente na peça toda, em todo início de carreira. Então, aqui ele fica reto. E vocês podem observar que deu meio que um corte, mas no corpo esse corte nem aparece, tá? Fiquem tranquilas. Aqui é só uma reforçada aqui nessa questão. Ó, aqui, esse arco, ele tá preso aqui no meio onde nós separamos aqui com o clipe, onde é o meio do decote. Ele tá preso aqui. O sentido que eu tinha que trabalhar esse lado aqui, eu tinha que começar o fio aqui. Então, eu prendi, ele tá preso, ó. Porém, não estão juntos, estão separados. Cada um de um lado, e ainda sobrou esse espaço aqui. Então, está tudo bem. Provavelmente esse também vai ser o resultado da sua peça. Então, é isso. Eu vou continuar subindo essa parte aqui, até alcançar aqui no meu total, aqui foram 13 carreiras para dar 20 centímetros. Então, eu vou fazer essas carreiras e volto para fazermos a costura e as mangas. Bom, ambos os lados terminados. Aqui eu vou cortar esse fio, porque não vou mais usar, até porque eu já deixei esse tanto aqui desse lado, então esse lado aqui eu já posso vir costurando até aqui. Então, aqui eu faço apenas aquela amarração, né? Aquele arremate simples e está pronto. Bom, para costurar, o que nós vamos fazer é o seguinte: se o teu lado aqui embaixo, que nem o meu tá cheio de arremate para fazer, mas tanto um lado quanto o outro tá certo, não tem um lado certo nesse caso. Agora que você vai fazer o avesso ou o direito da tua peça. Então, eu vou aproveitar que tá aqui mesmo, até para eu não ter que desmanchar. Vou vir aqui, ó. Deixei a última laçada aqui. E aí, o que eu vou fazer agora é a costura. Vocês podem até utilizar, se preferirem, uma agulha menor para fazer. Eu vou tentar aproximar um pouquinho, para ficar melhor a visualização de vocês. Bom, então, já deixei essa laçada aqui, venho com a agulha, pego na corrente, ó, uma, duas na corrente, na segunda, coloco a agulha e puxo essa laçada aqui pra dentro. Agora eu vou fazer
uma corrente para subir. Eu gosto de costurar com ponto baixo, porém tem gente que não gosta, tem gente que prefere baixíssimo. Eu gosto do ponto baixo e geralmente eu faço 2 correntes. Aqui o que eu vou fazer é tentar unir, ó, os arcos. Então eu tenho um arco desse lado, outro desse, coloco eles juntos, ó. Então venho fazendo aqui o ponto baixo. Então pego aqui, ó, em um ponto, pego no outro e faço um ponto baixo. Por isso que eu falei, fica a critério de vocês quererem fazer com uma agulha menor essa costura ou não. Dentro do arco eu coloco 2 pontos baixos e aonde tem ponto aqui, ó, de baixíssimo, eu coloco a agulha dentro, vou no outro ali, coloco também e prendo com o baixo. Aqui eu tenho um arco, que eu tenho outro, que ó, laço os 2 e faço 2 pontos baixos dentro do arco. Aonde eu tenho aqui, ó, um baixíssimo, eu coloco a agulha dentro, venho aqui, ó, no baixíssimo da frente e faço um baixo. Você pode fazer essa costura, como eu falei, no ponto baixíssimo ou na agulha de tapeceiro, você é que escolhe aí. Aqui o meu fio acabou, então eu tive que fazer uma emenda. E aí sigo com a costura. E aí bem simples, ó, dentro do arco então, 2 pontos, aqui não se preocupe que depois a gente esconde, ponto baixíssimo, faz, enfia a agulha, vem do outro lado aqui também, e faz um baixo. Aqui eu tô chegando no último arco, então, faço 2 pontos baixos, e aqui, onde eu arrematei, pego aqui e termino a costura com um baixo só. Vou só fazer isso aqui só pra garantir. E eu vou desvirar a peça aqui pra mostrar pra vocês como que vai ficar a costura aqui, ó. Tá? E aí você vai repetir a mesma coisa com o outro ombro aqui. Pra começarmos a manga, nós vamos abrir a nossa cava aqui e vamos olhar aonde iniciamos aqui o trabalho. Lembra daquela correntinha que nós deixamos de espaço com clipes? Então, nós vamos pegar nela agora e iniciar a nossa manga. Bom, então aqui, ó, na cava, lá naquela correntinha que nós reservamos, vamos colocar a agulha e o fio. Cada um prende do seu jeito. Eu prendo assim, subindo 2 e venho pra cá. Bom, aqui eu vou já logo pegar aqui na primeira corrente à minha frente, já vou fazer um ponto baixo. Então, essa carreira vai ser um contorno em ponto baixo, para dar a base que eu preciso para fazer os pontos altos. Outra coisa, não esqueça que a mesma quantidade de pontos que você tiver numa manga, você tem que ter na outra. Então, vamos lá, próximo ponto aqui, eu vou prender com ponto baixo. E aí, gente, aqui eu gosto de pegar na laçada mesmo, com 2 laçadas, que eu acho que fica melhor. Bom, então sim. Então, nós vamos ver agora que nós temos um ponto aqui e vamos ter uma corrente aqui. Vamos ter um ponto aqui e uma corrente aqui. Então, são neles que nós vamos trabalhar. Nós vamos fazer no ponto, um ponto baixo. E na
corrente, outro ponto baixo. Então, um ponto baixo onde vocês verem aí, onde vocês olharem, tiver mais fechadinho, ponto baixo. Aqui na corrente, outro ponto baixo. Deixa eu só aproximar um pouquinho mais. Aí, ó, perfeito. Então, vamos lá. Aqui vocês podem ver que é um ponto. Então, nós vamos vir na corrente agora. Aqui mais um ponto. Vamos colocar nele. E aí, nós vamos ver aqui o espaço da corrente, vamos colocar nela. Temos mais um aqui do ponto, ó, onde nós prendemos. Põe nele. E aqui mais uma corrente. Certo? E assim vamos seguir fazendo essa base aqui para os pontos altos. Eu vou contornar essa carreira até chegar desse lado aqui e volto com vocês. Então, aqui prendi, né, com ponto baixíssimo. Vou subir 2, porque eu vou iniciar uma carreira de ponto alto. Tem gente que sobe 3, outras sobem 2, assim, não... É o jeito que cada uma gosta. Eu gosto de subir 2 porque eu acho que fica mais fechadinho. Não fica aquele vãozinho das correntinhas. Mas, enfim, é mais uma questão de gosto. Bom, vamos lá. Para cada ponto da base, nós aqui vamos fazer um ponto alto. Então, essa carreira é só de contorno em ponto alto aqui, ó. Só ponto alto. A partir da segunda carreira de ponto alto, eu já vou iniciar as diminuições. Deixando claro aqui já que essas diminuições serão feitas por algumas carreiras, depois eu vou manter sem diminuição e depois volto a diminuir novamente. Basicamente seguindo a anatomia do braço. Então, nós sabemos que o braço inicia mais grosso, depois vai afinando. Então, a partir da altura do cotovelo, eu já inicio novamente as diminuições. Então, eu vou contornar essa parte aqui. E aí, já volto para mostrar para vocês. Bom, terminada essa primeira carreira aqui de ponto alto, eu vou subir agora 1, 2. Qual que vai ser o processo agora? Para a emenda não correr, eu sempre trabalho carreira sentido contrário da anterior. Ou seja, nessa daqui eu iniciei e fiz esse contorno até chegar aqui. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou subir e vou trabalhar daqui o contrário da carreira anterior. Ou seja, eu viro a minha peça e aí, a partir dessa carreira, eu também já inicio as diminuições. Então, aqui, ó, primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto e deixar na agulha, vou para o segundo ponto, pego, deixo na agulha e tenho aqui a minha primeira diminuição. Vou seguir toda a carreira até o final ali, até os 2 últimos pontos, antes de eu finalizar, que é onde eu farei outra diminuição. Então, bem simples. Todas as diminuições serão feitas dessa forma, sempre nesse início e final de carreira. Aqui, eu vou fazer por mais 6 carreiras, ou seja, 7 carreiras de diminuição, exatamente dessa forma. E em todas as carreiras eu trabalho sentido contrário. Priscila, não quero trabalhar sentido contrário. Posso fazer circular no sentido só? Pode, não tem problema. Mas eu prefiro fazer assim porque aqui eu tenho certeza que a minha emenda não vai caminhar e aí eu não corro o risco dela... Nossa, saiu tudo fora do enquadro, gente. E aí eu não corro o risco dela... Da emenda andar, né? E acabar vindo parar na frente do braço. Então, eu vou continuar essa carreira aqui e volto. Bom, cheguei aqui nos 2 últimos pontos da carreira. Agora, o que eu vou fazer é a mesma coisa.
um ponto alto, deixa na agulha, próximo ponto, um ponto alto, deixa na agulha, laça, fecha tudo junto, e aí prenda aqui com o baixíssimo, certo? Aqui eu subo mais duas, viro, agora vamos para frente do trabalho, viro, e nessa primeira diminuição eu já coloco o ponto alto e não fecho. Vou no próximo ponto, pego mais um ponto alto aqui, faço, não fecho, e fecho tudo junto, dessa forma. E vamos seguir ponto sobre ponto, até chegarmos novamente nos dois últimos pontos da carreira. Eu vou fazer aqui e volto para mostrar mais uma vez essa diminuição. Então, novamente, chegando aqui, ó, nos dois últimos pontos, faço mais um ponto alto, deixo na agulha sem fechar, mais um ponto alto, deixo na agulha sem fechar, fecho tudo junto. E aí, prendo aqui com o ponto baixíssimo. Subo mais uma, duas carreiras, tá certo? Viro o trabalho, para trabalhar o sentido contrário da carreira anterior. E deixa eu só arrumar a peça. E venho aqui, ó, no primeiro ponto aqui, que foi uma diminuição, faço um ponto alto, deixo na agulha. No próximo ponto, mais o ponto alto, deixo na agulha e fecho tudo junto. E aí, então, nós vamos seguir mais essa carreira com pontos altos, até chegarmos nos dois últimos pontos, e aí finalizarmos com mais uma diminuição. Então, aqui eu já tenho uma, duas carreiras de diminuição, estou na terceira, então vou fazer ainda mais algumas, completando aqui 7. E você aí vai fazer seguindo também o tamanho do braço da pessoa que você tá fazendo, ou pra você e tudo mais. Se você quer uma manga larga, não precisa fazer tantas diminuições. Se você não quer, se você quer uma manga mais justa, vocês também podem aproveitar as diminuições. Aí, aqui no meu caso, para esse tamanho, foram necessárias logo no início 7 carreiras de diminuição. E aí, após essas 7 carreiras, eu trabalho apenas ponto sobre ponto, até chegar ali um pouco abaixo do cotovelo, que dá algo em torno de 30 centímetros aí pro meu tamanho, que é um tamanho P, né, na verdade M, para adulto. Então, após 30 centímetros, eu já inicio novamente as diminuições, fazendo dessa forma, porém, essas diminuições, depois do cotovelo, elas já não são tão próximas. Elas vão ser carreira sim, carreira não. Então, tudo depende aí de como você quer a proposta aí da tua peça. Então, como você pode perceber, ele vem fazendo esse efeito aqui, tá? Ele vai fechando. Vou mostrar aqui a outra manga que já está feita, pra vocês aqui terem uma ideia de como que vai ficar. Ó, tá vendo? Vem daqui, ela vem fechando. Aí, aqui, eu já parei com as diminuições e fui até a altura aqui do cotovelo. Passou o cotovelo, eu comecei a diminuir novamente, e depois que eu atingi aqui uma largura, eu não diminuí mais e passei a trabalhar apenas ponto sobre ponto. As medidas eu passo já já pra vocês, assim que eu terminar a outra, eu já passo pra vocês as medidas, certinho? Então, eu vou terminar essa manga aqui, e aí eu volto depois pra mostrar o acabamento dela, como vai ser feito. Bom, gente, manga já está feita, não consigo mostrar ela inteira aqui pra vocês. A critério de informação, no total foram 34 carreiras de ponto alto, antes do acabamento. O acabamento eu vou ensinar vocês agora. Como eu fiquei devendo as medidas, eu vou passar pra vocês aqui. Eu não vou conseguir muito bem, porque, né, a peça tá enorme. Mas vamos lá. Iniciei, então, com quase 23 de cava, ó, quase 23 de cava.
Quando eu comecei a diminuir a partir da segunda carreira, 1, 2, 3, na quarta carreira eu já tive aqui, ó, 21 centímetros. Depois passei para 16 e quando eu, né, aqui eu caminhei, não fiz diminuição, mantive 17. Aonde eu diminuí, vim aqui para 15, 16 centímetros. Depois 14. E aí vem finalizando aqui, ó, com 12 e terminou aqui com 11 centímetros, tá? Então, aqui é só para vocês terem mesmo uma ideia de como a sua vai ficar. Então, aqui eu fiz todas as carreiras com diminuição. Fiz, se eu não me engano, 6 carreiras sem, deu a altura do cotovelo. Comecei a fazer diminuição de novo. Nessa parte eu fiz carreira sim, carreira não, por algumas carreiras. Parei novamente, fui seguindo. Quando cheguei mais ou menos próximo aqui dessa parte, comecei a diminuir de novo. E aí é uma questão muito de olho. Então, vocês vão olhar e vão observar se há necessidade de diminuição ou não. E fica muito a critério. Como eu falei, que é uma manga larga, quer deixar larga, pode deixar larga, não precisa diminuir, se a proposta de vocês não for essa, tá? Então, aqui eu vou ensinar agora pra vocês o acabamento que eu vou fazer. Bom, então agora eu subi 2 correntes, então 34 carreiras. O próximo passo é bem simples. Eu vou trabalhar aqui, vou pegar esse ponto, o que eu vou fazer? Vou fazer um ponto alto relevo. No próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui é ponto alto relevo 1 para 1. Não vai ficar aquele ponto certinho, tá? Eu vou mostrar na próxima carreira a diferença aí. Mas, só para vocês saberem como que está sendo feito aqui. E vocês vão ver o efeito que vai dar, que eu achei muito legal. Então, ó, fiz um ponto alto sobre ponto alto. No próximo, ponto alto relevo. Ponto alto sobre ponto alto. No próximo, ponto alto relevo. No próximo, ponto alto. E no próximo, ponto alto relevo. Certo? E assim eu vou seguir essa carreira. Vou terminar e já retorno na próxima. Bom, então aqui, terminada essa carreira, eu prendo com baixíssimo, vou subir 2. Aqui, normalmente, para um ponto barra 1 para 1, nós faríamos também um ponto alto relevo, porque tem um ponto alto relevo aqui. Mas não, eu não vou fazer um ponto alto relevo. Nesse ponto alto relevo que eu fiz, eu vou fazer apenas um ponto alto. Nesse ponto alto aqui, o próximo, aí sim eu vou fazer um ponto alto relevo. O próximo ponto alto relevo, eu faço um ponto alto, sem ser relevo nem nada, e no outro ponto alto aqui, eu vou fazer um relevo. Então, eu vou seguir esse sentido. Onde tem ponto alto relevo, eu faço ponto alto. Onde é só ponto alto, eu faço um ponto alto relevo. Então, eu vou trocar a ordem, para ele dar esse efeito aqui. Somente isso. E vai ter mais uma carreira. São 3 carreiras para dar esse efeito aqui. Se vocês quiserem ajustar o punho nessa parte aqui, vocês podem usar uma agulha de numeração menor. Aqui, ó, fiz, não tá prestando atenção, já errei o ponto. Vocês podem utilizar uma agulha menor, que daí, né, uma 5 aqui, por exemplo, né, pra quem tá usando agulha 7, porque aí você ajusta
esse punho, sem precisar necessariamente fazer qualquer diminuição. Então, a própria agulha, você trocar a agulha por uma numeração menor, já te dá aí um ajuste sem que você tenha que diminuir. Eu já tô chegando no final, eu vou terminar essa carreira e volto. Bom, então aqui, ó, finalizando essa carreira, prendo com um ponto aqui baixíssimo. Vou subir mais duas. E aqui é só ponto alto. O que eu vou fazer? Qual a repetição? Ponto alto, relevo. Aonde é ponto alto, só ponto alto. Aonde é ponto alto, relevo. Então, bem assim, nós vamos trocar a ordem, não vamos fazer um por um, porque dessa forma aqui nós criamos um desenho. É claro que isso aqui é opcional, você faz se você quiser, você pode, claro, que finalizar do teu jeito, mas eu gosto de fazer umas coisas diferentes, então por isso que eu optei em fazer a manga desse jeito aqui, tá? Eu vou finalizar, então, essa carreira e assim que eu terminar, eu volto pra mostrar o restante do que nós ainda vamos fazer. Então, ó, a manga cria esse efeito, então, né? O punho, na verdade, cria esse efeito. Se eu tivesse usado uma agulha menor, ele ainda fecharia mais, mas eu não utilizei a agulha menor, continuei com a 7, se eu tivesse usado uma 5 aqui, ele iria fechar ainda mais. Então, como eu falei, é bem opcional. E agora eu vou pro acabamento aqui da frente da peça. Nesse acabamento aqui, nessa parte, aliás, vocês podem optar em deixar assim, exatamente dessa forma. Vocês podem optar até em fazer um capuz, se vocês quiserem também. Podem fazer um acabamento aqui contornando em ponto baixo. Se for contornar em ponto baixo, se lembre que para cada arco é um ponto baixo e outro onde você prendeu o arco. Aqui o que eu vou fazer são franjas. Então eu vou pegar aqui um pouquinho do cupcake, vou pegar uma base para fazer a minha franja, que é esse CD. E aí, que ele tem a medida que eu quero de franja. Então, eu vou fazer aqui algumas voltas. Não apertem muito, deixem solto, porque assim, vocês não puxam o fio e ele fica no tamanho correto. Então, não apertem muito na hora de dar a volta, só vão colocando e meio que deixando mais ou menos solto. Não muito, mas mais ou menos. Aí fica a critério de vocês quantas franjas vocês vão colocar. Vocês podem colocar 3, né? 3 fios, 2, 4. Aí é muito pessoal mesmo, é mais do que a pessoa gosta. E quem não gosta de franja não precisa colocar. Pode deixar a peça exatamente do jeito que vocês quiserem. Então, aqui eu já passei algumas voltas. Venho aqui, cadê a tesoura? Venho aqui com a tesoura. E, deixa eu ver se tá enquadrando, que agora não estou vendo. Opa, agora sim. E pronto, ó, cortei. E aí, então, é bem simples. Aqui eu vou escolher 3 fios pra fazer a franja. Tentar arrumar o mais certinho possível. E aí, sim, com uma agulha agora, a mesma agulha que vocês estão trabalhando, ou uma agulha menor, tanto faz. Bom, então, vamos lá. Pulei um, venho para o próximo. 3 franjinhas, que são as que eu estou colocando. O tamanho das franjas, vocês também escolhem, tá? É muito pessoal. Essa capa aqui de CD, ela tem 13 centímetros. Só que quando a gente faz aqui, a franja fica com
11, 10. Então, é aquela coisa, vocês que escolhem aí o tamanho que vocês querem. Bom, como eu falei, isso é muito pessoal, fica a critério de vocês. Eu vou terminar aqui de colocar essas franjas e assim que eu finalizar, eu volto. Bom, gente, eu vim fazer um update aqui pra vocês, porque geralmente eu costumo experimentar a peça antes de gravar. Mas no momento desta gravação não foi possível eu experimentar. Então, eu acabei falando pra vocês, né, que eu fiz a aplicação anteriormente de franjas em toda, né, a peça, desde o ombro até o ponto aqui do V do decote. Só que ao experimentar eu não gostei do resultado, eu achei que ficou muito... Não gostei, pra mim não ficou legal, não curti. Então o que eu fiz, né, aquela coisa que a gente vai experimentando enquanto fazemos a peça. Eu removi as franjas que estavam aqui no início, e aí eu achei que o resultado ficou legal. Porém, o decote em mim ficou muito aberto. Então, pra mim, eu não curti o decote aberto daquela forma. Então, o que eu fiz? Eu fiz um cordão de correntes, bem simples mesmo, ó, nem arrematei ainda. Então, eu fiz esse cordão de correntes e transpassei também de forma bem simples entre os espaços, ó. Tem uma franja aqui, tem uma aplicação, deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouquinho. Ó, tem uma aplicação de franja aqui, outra aqui. Então, nesse arco entre as franjas, eu passei o cordão. E é um cordão bem simples mesmo, é só cordão de correntinhas. Então, é um update, eu não costumo fazer isso, eu geralmente experimento a peça antes de trazer o resultado pronto aqui pra vocês. Mas hoje eu tive um contratempo e não pude fazer isso. Então, por isso que eu estou fazendo esse update aqui. Mas, como eu sempre digo, tudo fica a critério de vocês, vocês que escolhem a forma como que vocês querem que a peça de vocês fiquem. Tanto que, se vocês não quiserem franjas e quiser até fazer o cordão pra amarrar também, gente, pode fazer, tá? Ó, né? Pode fazer o cordão, que vai ficar super legal. Eu acho que o bacana é que você goste do resultado, né? Independente de qualquer outra coisa, quem tem que gostar do resultado, porque quem vai usar a peça é você. Tá bom? Eu não vou conseguir mostrar a peça inteira pra vocês por conta de... o meu suporte quebrou. Mas vou tentar aqui, mais ou menos, mostrar como que ficou. Então é isso, gente. Essas coisas acontecem enquanto estamos gravando, enquanto estamos fazendo a peça. É muito erro e acerto, é muito teste, muito vamos lá experimentar para ver se ficou bom, para ver se ficou legal. Então essas coisas realmente acontecem. Foi um equívoco aqui nesse vídeo, mas é bom que vocês veem que nem tudo é perfeito. Agora sim, vou arrematar os fios e finalizar a minha peça. Em todo caso, a peça está pronta, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada para quem acompanhou até aqui. Se fizerem a peça, me marquem tanto no Face quanto no Instagram. Eu vou adorar ver e vou adorar compartilhar o trabalho de vocês também. Então é isso, muito obrigada a todos e até a próxima!